meus queridos, tudo certo com vocês? Tava muito afim de fazer esse react hoje, né? Essa primeira parte aí, esse podcast aí, que tal só os brabos, né? Aí, pra quem conhece, pra quem também não conhece, vai pesquisar um pouco esses caras aí. Na real, é um dos melhores podcasts que a gente vai ver hoje, né? Um pedaço. E esse aqui é o Bruno, lado esquerdo, é o Bruno Perini, junto com o Cariani, o Flávio Augusto, o Felipe Tito e o Kaká Diniz. Para quem não sabe sobre cada um, o Bruno Perini, ele fala sobre finanças, né? Um dos sócios do Primo Rico. Vocês vão ver aí na apresentação do Flávio Augusto. O Cariani é uma das pessoas mais antigas aí do mercado fitness, do mercado musculação e tudo mais. Ele também é nutricionista, se eu não me engano. O Flávio Augusto, o dono da WhatsApp, né? Uma grande empresa brasileira. O Felipe Tito ator, influencer, um grande case aí, um grande empresário também, sócio de várias empresas e também o dono de uma empresa de influencer, né? E o Kaká Diniz, esposo e empresário, o esposo da qual é o nome dela, meu Deus? Da Simone, né? Simone Mendes, que era da dupla Simone e Simaria, e empresário no mercado aí. Ele tem vários negócios e a gente vai partir para esse grande react, né? Esse podcast exclusivamente eu achei um dos melhores, né? Assim, eu me identifiquei bastante, é um mercado que eu gosto muito, que é influência, então vamos nessa e vamos comentar sobre tudo aí, beleza? Não liguem para os anúncios que vão aparecer, porque vocês sabem que eu gosto dos anúncios, que eu gosto de ver o que é que as pessoas estão fazendo com anúncios. Quando a gente paga o YouTube Premium, a gente deixa de ver como é que as pessoas estão anunciando, beleza? É uma grande criança mimada que, se você brinca pouco com ela, ela brinca pouco com você. Enquanto você leva ela com brincadeira, o Instagram é uma grande criança mimada que, se você brinca pouco com ela, ela brinca pouco com você. Enquanto você leva ela com brincadeira, ela te leva com brincadeira. Só que existe uma diferença muito grande entre ser influenciador e ser influente. Perfeito. Né? O influenciador, ele virou uma profissão. E o influenciador, ele nada mais é do que o fenômeno da escala daquilo que deu certo o tempo inteiro na história da humanidade na hora de vender. O engajamento conta muito, porque aí você sai do quantitativo para o qualitativo. Você tem uma audiência mais qualitativa e aí você tem um resultado maior. Estamos de volta com o Conselho, dessa vez com o time da Pesada, e você vai ver que eu estou sendo literal nessa minha afirmação. A gente vai falar no programa de hoje sobre influência digital, o que essas transformações no mundo, na internet, trouxeram um novo ingrediente, um novo personagem. É o influenciador digital. Onde moram, o que comem, onde vivem, como é a vida de um influenciador digital e como você também, nas devidas proporções, pode se tornar um influenciador do seu próprio negócio. Vamos falar sobre esse tema muito atual. Rola um pouco de preconceito sobre esse assunto e, ao mesmo tempo, muita gente não sabe nada sobre ele e a gente vai falar tudo aqui para você no dia de hoje. Para falar sobre esse assunto, a gente chamou gente de peso, gente com bastante autoridade no assunto. Começando aqui com o Bruno Perini. Brunão, beleza? Beleza, Flávio? Obrigado pelo convite, cara. Um prazer estar aqui com você. Olá, nós somos a Cangu, uma plataforma de envios com o propósito de descomplicar a logística do seu e-commerce com envio. Te encontrar novamente após o episódio no Sócio foi muito bom. Espero poder agregar na pauta aí. Que ótimo. O Bruno sempre vai abrir a boca e vai agregar muito. Ele é criador do Viver de Renda e sócio do Grupo Primo. Seja muito bem-vindo, Bruno. Eu também estou recebendo aqui Renato Cariani, aqui do meu lado. Tudo bem, meu querido? Prazer conhecê-lo pessoalmente, Flávio. Muito bom conhecê-lo pessoalmente. Quem não conhece o Cariani da internet, um grande influenciador da área fitness. Ele é atleta consagrado no fisiculturismo, um dos maiores influenciadores do Brasil nessa área. Além disso, é empresário de sucesso. Então seja bem-vindo, Cariani. Vai agregar pra caramba. Eu vou lá pro outro lado para falar com o Kaká Diniz, que é especialista em network, empresário, mentor, palestrante e sócio proprietário da Nonstop,
uma das maiores empresas de agenciamento de talentos da América Latina. E a gente vai falar hoje sobre influência. Cacá, seja bem-vindo. Pronto já, obrigado. Prazer aqui em estar sentado com uma mesa de peso dessa aqui. Assim, pelo que eu já percebi, né, na minha opinião, tá? O Bruno Perini, ele é um cara muito foda, é um cara muito massa, é um case, mas eu acho que nesse podcast ele não deveria estar. Não deveria ser, ele não deveria ser convidado para exatamente esse assunto, influência. Apesar de ele ser um grande influencer, mas aí são 3 representatividades, que é o Kaká Diniz, que é o Felipe Tito, que é o Cariani, né? São 3 pessoas que eles vivem isso, a influência. Por exemplo, o Kaká Diniz, ele é sócio proprietário da Non-Stop, ele agencia, ele sabe como é que funciona. O Felipe Tito também, e o Cariani também, certo? Então, assim, na minha opinião, o Perini foi o menos colocado aí nesse podcast aí sobre influência. Mas, assim, não desmerecendo o cara é show de bola, eu assisto os sócios, eu sou fã, sigo o cara no Instagram, sou fã. Sendo que, na minha opinião, ele não deveria ser o 4º convidado aí desse podcast sobre esse assunto, tá? E espero também, como o Perini falou, poder contribuir aqui com você. Mas vai com certeza agregar muito, porque lida, né, com essas grandes personalidades da internet. A Non-Stop bombou nos últimos anos. Do meu lado aqui, Felipe Tito, também. Aqui, Filipão, do meu lado aqui, eu consigo cumprimentar rápido. Felipe Tito, ele é ator, empresário, CEO e fundador da holding Titanium Inc. Corporation. É isso nos Estados Unidos mesmo? Exactly. Corporation, que conta com mais de 10 empresas. Seja bem-vindo, Tito. Muito obrigado. E Prazer a gente estar aqui com começa vocês. soltando já a pergunta, começando já contigo, Tito. O que é influência? O que é influência? Vamos lá. Depende do ponto de vista. A influência que você recebe é a influência que você passa, né? Se você partindo do princípio de influenciador, que é o que a gente falou, é a pessoa que consegue, de fato, eu acho que viabilizar um viés na cabeça de uma pessoa de que ela deve fazer tal coisa ou consumir qual produto. Falando do que a gente faz especificamente, o que é um influenciador? Eu consigo fazer uma fusão de marcas e pessoas, eu consigo tangibilizar coisas que talvez no físico seriam intangíveis, eu consigo trazer público para Enfim, a gente tem uma série de vertentes ali. Acho que a pergunta é muito ampla, perguntar o que é influência, assim. Como você quiser, vamos lá. Vou lançar longe, assim. Acho que tem o marketing de influência, que é o que eu faço lá dentro da Titanium. A gente trabalha, assim como o Kaká, a Titanium nasce eu fazendo a gestão da carreira de alguns artistas. Eu trabalhei na televisão 20 anos, né? Ainda faço algumas coisas para televisão. Fiz lá 10 novelas, apresentei um monte de programa e tal. E num determinado momento eu vi que a internet, que a princípio era uma consequência na minha vida, né? Por eu ter sido uma figura macro por conta da televisão, virou meu core business. Eu falei, opa, peraí, isso aqui tá me convertendo muito mais público, muito mais dinheiro. Deixa eu entender esse negócio. Eu fui estudar. E aí eu comecei a fazer isso ganhar um corpo, e aí eu comecei a ver isso absurdamente deficitário com o elenco das novelas que eu fazia. As pessoas me perguntavam, cara, como é que você tá com tal marca tal? Como é que você acelerou tal coisa aqui? Eu falei, cara, tô vendo que vocês não estão entendendo como funciona esse mercado, vem pra cá. E eu comecei a indicar pessoas para trabalhos. Perfeito. E aí eu comecei a indicar as pessoas para trabalho. A gente pode falar de número, né, Bertamente? Claro. Pode. Percentual e tudo Fica à mais. vontade. Aí eu comecei a indicar pessoas para trabalhos que eu olhava e falava assim, peraí, acabei de fechar um contrato pro Bruno, porque é o seguinte, eu sempre fui um cara que participei do game, desde que eu me entendo por pessoa macro, de relevância midiática, eu sempre gostei vou numa reunião com o presidente de marketing da montadora tal. Você foi muito mais orientado para o business. Muito mais, porque normalmente no nosso nicho quem vai é o artista, é o empresário. O artista fica ali, bingou, ele vai, faz o trabalho e vai embora. Eu não gostava de participar, eu falei, eu quero relacionamento, eu quero conhecer. E isso me trouxe uma série de benefícios, do tipo, me liga a montadora X, Tito, tem uma campanha tal, pum, fechei. Aí passa 2 semanas, eu já tinha visitado a montadora Y. Aí falou, Tito, tem uma campanha. Eu falei, puta, acabei de fechar com a X, mas eu tenho um amigo. Eu vou indicar um cara que é parecidaço, tá? E comecei a indicar gente para trabalho. Só que trabalho de R$1 milhão, você como empresário, vou te dar os números como funciona a média do mercado, é 80-20, 80 artista, 20 empresário. Perfeito. Falei, tinha pego 200 pau nessa brincadeira se eu tivesse agenciando esse cara e não só indicado. E ninguém liga para falar assim, ô Titão, você que me indicou pelo trampo, pega uma merreca, não fazem, entendeu? A gente faz um pix voluntário. Não acontece, não é assim que a banda toca. E aí eu falei, pô, peraí, existe um negócio aqui.
Liguei para o meu empresário, falei, cara, qual é a valuation da empresa hoje, do escritório? É X, falei, porque eu quero comprar 51%. Aí comprei um pouco mais da metade do escritório do meu antigo empresário, virei sócio dele e comecei a agenciar, né, cuidar da carreira de outros artistas, músicos, atletas e tal, e assim surgiu a Titânio. E aí, um tempo mais de operação, comprei tudo, fiquei por conta. Eu estou fazendo um resumão aqui. Sim, mas isso tudo é por dentro desse cenário da internet. Exatamente, só por conta da internet. Ou seja, só por conta da internet. Perfeito. Se ele não tiver TDAH, eu tenho, viu? Que eu acho que a pergunta do Flávio deve ter sido o que é influência, né? E ele já foi partindo e vocês vão perceber que ele vai partir para vários assuntos, assim, às vezes, porque pense no cara acelerado. Mas assim, pelo que ele falou, ele teve uma visão, né? Uma visão de oportunidade. Né? Ele viu a oportunidade de estar ali, de pegar pessoas, de indicar, né? E hoje em dia o mercado de indicação, ele está trabalhando muito e o Felipe já teve essa visão, né? Principalmente nesse mercado de influência hoje, que a gente sabe que grandes marcas hoje, elas estão pagando altíssimo, e vocês vão perceber aí, altíssimo, para as pessoas indicarem o produto delas. Então, a mídia hoje, ela está muito visada nessa questão de indicação, de pessoas influenciando outras. Né? E aí o que eu entendi, que as campanhas que eram muito mais físicas de televisão, então, migraram para o core, sendo digital, e o que era rebarba ia para a televisão, eu falei, pô, peraí, existe uma movimentação muito grande acontecendo. Um momento, Tito, desculpa te interromper, que você percebeu, cara, esse negócio da internet aqui acho que está ficando melhor do que esse negócio da televisão. Teve um momento assim? Teve um momento, e esse momento é único e exclusivamente financeiro, o Flávio. Ele foi assim... Matemático. Matemático. Eu fazendo novela há 10 anos, na minha terceira novela das 9, e eu era número X, meu salário mês. A história é longa, assim. Eu basicamente, quando eu cheguei na internet, no Instagram principalmente, era meio mato as coisas, assim. Sei. Qual foi o ano? 2012, 13. Legal. Não tinha essa história de public post, não existia stories, não tinha nada. Influenciador. Eu chamo no peito porque eu fui um dos primeiros a fazer isso aqui. E eu meio que forcei goela abaixo as pessoas entenderem que a minha rede era uma rede anunciável, que tinha por que anunciar ali. E aí me ligam uma vez, Tito, tem um public post de um shampoo para você fazer aqui, barba, cabelo, corpo e tal, eu não quero conversão e monetização, é só para awareness mesmo, para a galera entender que existe um negócio, é só para posicionamento do produto. Você quer fazer? Falei, cara, vamos entender, né? Eu não tinha nada, tava, sei lá, meu salário era 5 pau no mês, na novela, tira os impostos, vinha 4, era meio de mês, eu tinha 2 contos na conta. Nunca tinha visto um dinheiro. Ele falou, eu tenho 20 pau, cara, o budget não tá dos melhores. Eu falei, 20 pau, mano? Eu vou te abrir uma exceção. Deixa eu te falar. Aí eu falei exatamente isso, porque depois eu te conto a história mais a fundo, mas eu tinha plantado um post da Nike no meu Instagram e comecei a movimentar, e nunca tinha tido conversão financeira, sempre ganhando coisas, mas nunca dinheiro. Esse é o meu primeiro public post remunerado. Aí quando o cara falou 20 pau, eu falei, peraí, esse cara é trote, não é possível. E aí, fez a porra do TED na minha conta. Eu falei, caralho, eu achei que tava rico, velho. 22 mil reais, nunca tinha visto aquele dinheiro. Eu falei, 22 mil, se ele soubesse que com 20 pau eu bebia esse shampoo, nunca tenho mais tirar uma foto, né? Eu botava esse shampoo no olho, meu Deus do céu. E, fiz o post e tal, e aí eu falei, caralho, peraí. Em 1 minuto e meio, que foi o tempo de eu tirar a foto, passar um filtro pro lado e jogar aqui, eu ganhei 4 meses de salário, velho. Na maior emissora da América Latina, no auge da audiência, que é a novela das 9, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu, como fiz na minha vida inteira com as coisas, eu fui estudar. A influência te abriu esse caminho para tudo Exatamente. Que você realizou. Bom, a gente vai ter tempo de falar de outras coisas que você fez. Cacá, o que é influência? Você que lida aí com um monte de celebridade, e, enfim, o que é influência? Para mim, assim, eu vou concordar com muita coisa que o Tito falou e vou acrescentar um pouco mais. O mercado de influência, ele mudou muito com o tempo, né? A pandemia, o que ela fez? Ela aumentou em 40% de dados o número de acesso de dados na internet. Então, as pessoas que não tinham acesso ainda, elas passaram a ter. O que ele enxergou foi perfeito, porque o mercado global, vamos chamar de globais, as pessoas que participavam da Globo, das novelas, que eram os influenciadores da época, né? Eles eram a galera que realmente ganhava a grana das marcas. Quando veio o digital, isso começou a virar a chave. Só que existe uma diferença muito grande entre ser influenciador e ser influente. Perfeito. Né? O influenciador, ele virou uma profissão. Quando a Non-Stop começou há 8, 9 anos atrás, que ela pegou o Whindersson, que era um menino de dentro do YouTube, existia um preconceito muito grande, porque para muitas pessoas,
O que era o YouTube? Era um menino que estava dentro de uma rede social, que não tinha nada o que fazer e que estava lá fazendo vídeo de humor. Só que quando a gente começou a levar ele para dentro do teatro, para as casas de shows, começou a lotar, começou a chamar a atenção das marcas. Aí a gente pode falar de marca aqui? Pode, né? fica à vontade. A gente fechou uma campanha gigantesca dele com a Oi. Então foi um dos maiores contratos da história da Oi com um influenciador digital no Brasil. Quebrou a Oi, inclusive, né? Tão Não, caro que é. Pegamos todo o dinheiro dele. Aí vocês podem perceber que falou de finanças, o Bruno Perini ele já se posiciona aí. E aí a gente começou a levar o Windows para dentro de estádio, lotar a arena, então o mercado começou a enxergar algo diferente, né? A Non-Stop, quando ela começou, ela teve uma guerra muito grande de poder posicionar essas celebridades de uma forma diferente, não é mais o off, é o on. Ele foi um dos primeiros mesmo, o Tito foi um dos caras que enxergou isso de forma rápida. É por isso que o influenciador digital ele ganhou muita frente perante a galera que trabalhava dentro da TV. Por quê? Porque enquanto ele enxergou que existia um novo universo nascendo, os influenciadores digitais já nasceram nesse novo universo. Então, hoje, muitas pessoas viveram o atraso dessa evolução e acabaram não conseguindo adquirir, por exemplo, uma audiência que fosse tão convincente quanto ele criou a comunidade que ele vive. Que é o que ele Então, falou, da diferença de ser influenciador e influente. Tem gente com ser 20 influenciador milhões que é não profissão. influencia nada. O que acontece, Flávio? Eu vou pegar meu telefone hoje e vou fazer um vídeo. Esse vídeo viralizou e 500 mil de pessoas assistiram o vídeo. No outro dia, tu tá com 1 milhão de seguidores, tu tá com a tua conta verificada e já tem várias marcas batendo na tua porta querendo fazer qualquer tipo de divulgação. Por quê? É o hype do momento. Mas não significa que você vai criar uma comunidade e vai ser influente sobre essas pessoas. O que é ser influente? Por exemplo, o marketing que ele fala de influência, ele está usando a blusa aqui da agência dele, ele já está fazendo a propaganda da própria agência dele. Então, ele é influenciador, porque ele também faz trabalho com influenciador digital. Dele, em primeiro É lugar. o próprio negócio. E o segundo ponto, ele é influente. Por quê? Porque o Tito, ele não vai somente divulgar água, mas ele vai ser convincente que as pessoas comprem a água que ele está divulgando. Desculpa até te interromper, eu vou voltar para você, Claro. tá? Qual é o maior contrato de publicidade que você tem? Qual a principal marca que você representa? Hoje, a maior financeiramente, você está falando, ou a maior marca? Não, talvez a maior financeiramente, o maior contrato. Hoje eu sou embaixador global da Philips. Não precisa falar o número, mas O da número Philips, sim. tá? Hoje meu maior contrato é a Philips. Então hoje você é embaixador da Philips. Toda a linha de TPV, que é áudio, vídeo, fone de ouvido, televisão e cuidados pessoais, que é barbeador, depilador, etc. Então isso significa que a Philips te paga Muito. para você, te paga muito para você representar a marca Sim. dela. E aí Ótimo. o que só dando um adendo, o que faz com que as pessoas de fato se sintam convencidas que eu faço uso que eu faço de fato uso desse produto é porque eu de forma orgânica boto isso no meu dia a dia. Então não é Você que usa mesmo? Eu uso mesmo. Perfeito. Difícil. No começo da história, eu nunca provei bebida alcoólica, por exemplo. E eu já fiz Carnaval Salvador, sei lá, 6 anos seguidos para marca de cerveja, onde eu ficava lá com o copo e tinha energético dentro. Lá. Quando o papo do financeiro já não era mais o ponto, aí eu falei, hoje, daqui para frente, eu só Quero faço ser com marcas autêntico. que tenham fit com quem eu sou como pessoa física. Volta aqui para o Kaká. Qual é o tamanho? Ele não vai falar o valor do contrato dele, a gente também não vai perguntar isso para não ser elegante. Qual é o tamanho médio de um contrato? Uma empresa assim, tipo a Philips, por exemplo, é que você... Vai muito, isso é muito relativo dependendo do tamanho entrega. da campanha, da entrega e do influenciador também. Mas uma coisa eu vou assim, te dar um exemplo. um cenário Eu de uma vou pessoa usar a minha influente, esposa. A isso. Simone, ela tem campanhas de 30 milhões de reais. Explica quem é Simone. Quem é Simone é minha esposa, cantora. 30 milhões de reais. Ai. Quando é que eu vou fechar um contratinho desse, hein? Simone Mendes, né, sertaneja. Então, Simone, por exemplo, Simone viveu essa fase da mudança do digital. Tá. O que a Simone fez? Quando começou a pandemia, Simone criou o canal dela, começou a ter vídeos pessoais dela, porque até então ela era uma cantora, a visão das pessoas, por mais que ela já fizesse grandes marcas, como Tim, como Vanish, Romanel, L'Oreal e tantas outras grandes marcas, só que ela precisava fazer um posicionamento da persona dela. Então, aquilo ali foi uma virada de chave. Foi quando a Non-Stop criou o canal dela, e aí começou a reposicionar ela. A Simone foi a cantora que mais cresceu o canal do YouTube em 2021, né? Se tornou um big name. E automaticamente, quando Simone foi ver, o faturamento dela de publicidade pessoal estava muito maior do que o artístico dela. Que o artístico. Então, Do que o artístico. Contrato de publicidade, um bom contrato. O que é o valor de um contrato desse anual? Que é um contrato bom, numa média, eu tenho 6 milhões de seguidores. Tá. Para um contrato, uma entrega, eu tenho um post fixo no mês, onde pode ser um Reels ou uma foto fixa no post feed. fixo. Pode ser uma foto no feed Tá. ou um Reels.
um stories por semana. Um stories por semana. E 2 presenças físicas no ano, uma por semestre. 2 presenças físicas no ano. Pode ser uma palestra, pode ser uma uma palestra, campanha, uma foto, campanha, mais um lançamento. mais 2 diárias, uma por semestre para um photoshooting. Para um photoshooting, para uma sessão campanha. de fotos. É Então vamos lá. É um stories por semana, Sim. um post fixo no seu feed por mês. Duas presenças VIPs, em eventos e 2 diárias de e filme. 2 diárias de filme. O que vale isso aqui? 8 milhões de reais. 8 milhões de reais ano? 8 milhões de reais ano. É um mercado gigante, cara. E quem nadou nesse oceano azul? Você que tem um negócio aí e quer me patrocinar, manda aí um direct. 8 milhões de reais. Mas assim, o Felipe Tito, ele é um cara que também tá no caminhado aí, ó. Pra quem é das antigas aí, ó, da Malhação, da época da Malhação, já fez diversas novelas que vocês nem sabem. Mas ele mudou, né? Tatuagem e tal, cortou o cabelo, barba, enfim. Mas a Simone também é das antigas, muito, muito, muito antiga, época das coleguinhas. Então, assim, ela já vem numa caminhada, o público dela é muito, muito grande. Por isso que ela consegue aí ter um contrato de 30 milhões de reais por ano. Não sei qual é a marca, mas não sei se eles vão te falar também. Mas assim, a questão da influência é isso, tá? É você conseguir influenciar o número máximo de pessoas. É você mostrar o seu produto, você mostrar, o influenciador mostrar o seu produto para uma gama de pessoas, né? Então assim, o negócio é pesado, hein? No começo, no princípio, tá nadando de braçada até hoje, porque você criou uma rede forte, uma comunidade forte, em que você se torna uma pessoa convincente. É o que ele falou. Ele não faz mais propaganda de cerveja, de bebida alcoólica, que não faz sentido para ele. Por exemplo, Simone recebeu uma proposta multimilionária de casa de aposta e ela não compactua, não faz de jeito nenhum. Recebeu proposta de aposta? Recebi, estou negociando, inclusive. Olha aí. Então, mas é porque eu gosto. É isso aí, ele gosta. É pessoal. Total. É isso, não estou criticando as casas de aposta. Estou falando que Simone não faz Mas sentido cerveja para ela ela. faria, por exemplo? Ela bebe? Ela faz cerveja, ela faz Brahma, né? O que funciona? O influenciador, ele tem que se tornar influente. Porque eu conheço, cara, o mercado de infoprodutor, e aí vamos chamar de influenciadores também, porque ele é uma pessoa influenciadora, mas ele é influente, porque ele é convincente na hora de vender um curso, e ele se torna um expert. Essa é a chave que foi virada, que muitos influenciadores não viraram. É por isso que muita gente nasce rápido, mas também some rápido do mercado. Eu já fiz campanhas com influenciadores com 20 milhões de seguidores, em que você faz o CTA ali na conversão, ele não vendeu nada. E eu peguei pessoas... Tem que se ligar muito nisso, porque muita gente quer hypar, muita gente quer assim, explodir, né, na internet. Eu sei que a gente sabe que quando a gente aparece assim para muita gente de uma vez só, a gente tem que estar preparado para reter elas, né? Então, um dos grandes erros, se eu falar vários nomes aí, vocês vão se lembrar, mas vão se perguntar, é verdade, cadê essa pessoa, né? Então, tem que se ligar muito em influência, tem que se ligar muito no público, comunicação, retenção. E é um dos grandes maiores erros das pessoas hoje que aparecem muito na internet, é que elas explodem, mas elas não conseguem reter isso. Então, tem que se ligar muito nisso aí. Na mesma campanha com 100 mil seguidores, que era um expert no assunto e que vendeu 10, 20, 30 vezes mais do que uma pessoa que tinha 20 milhões. Então não é a quantidade, é a qualidade do seu conteúdo que se torna convincente para as pessoas. Tá ficando quente. Engajamento, né? O fator engajamento. É isso aí. Fator engajamento. Tá ficando quente. Falando em engajamento, Cariane, você que é um cara do fisiculturismo, da área fit, também é quente nessa área, essa sede por patrocinadores, por produtos? É quente pelo seguinte, eu vou te explicar, Flávio, uma coisa que funciona também no que diz respeito à influência digital. Grandes companhias como a Oi, que o Kaká citou, ou a Philips, como o Felipe Tito citou, eles têm a necessidade de gerar um alcance muito grande. Então, grandes contas, grandes personalidades, porque ela quer conversar com um público muito grande. Mas, de repente, quem está aqui nos assistindo vira e fala assim, cara, eu não tenho 8 milhões para pagar. Eu não tenho 30 milhões para pagar. Eu tenho 100 mil para pagar no ano. Eu tenho 20 mil para pagar no ano. Eu tenho 10 mil para pagar no ano. A alternativa para essa pessoa é escolher um nicho, que é um influenciador que tem um alcance menor, porém um profundo engajamento dentro de um segmento.
que às vezes é o segmento da pessoa. De repente a pessoa tem um segmento da área de comida, por exemplo, de um restaurante, alguma coisa, e ela conhece um youtuber ou um influenciador que faz pratos ou que tem uma certa influência e um alcance menor. Talvez é muito mais vantajoso ela atingir o nicho com um custo menor do que, de repente, tentar encontrar um investimento para algo tão grande. O engajamento conta muito, porque aí você sai do quantitativo para o qualitativo. Você tem uma audiência mais qualitativa e aí você tem um resultado maior, um ROI melhor. Esse ROI vem por isso. É exatamente o que o Kaká disse. Às vezes você tem um cara 20 milhões e às vezes o cara participou, por exemplo, de um reality show. Ele teve um momento dele, explodiu, buf. Só que ele não teve condições de construir conteúdo para continuar influenciando essas pessoas que eram influenciadas por ele quando ele estava dentro do reality. Acabou o reality, ele não construiu uma narrativa que de alguma forma identificasse a pessoa que segue ele com ele. E aí a tendência é ir caindo, mas os seguidores ficam. É muito raro alguém ir lá falar deixar de seguir. Às vezes a pessoa não deixa. Então ter seguidores... Ele se torna menos relevante para aquele público. Exatamente. Ter seguidores não necessariamente é ter base de influenciadores. A pessoa ao qual você influencia, ela se conecta de alguma forma com o teu estilo de vida ou com teus propósitos. Se ela não se conecta, ela é só um seguidor seu. Tem gente que te segue para te sacanear. Tem gente que te segue porque não gosta de você, para te hatear. Então isso tudo está envolvido numa série de fatores. E eu acho que o engajamento hoje, pela evolução que nós temos da rede social e de toda essa gama que nós temos de influenciadores à disposição, o engajamento hoje é uma ferramenta muito importante, principalmente para o pequeno e médio empresário que quer começar a construir a narrativa da tua marca. Porque um influenciador, ele é muito capaz de construir uma narrativa de marca, para o bem ou para o mal. Então, você tem que escolher muito bem isso, porque todos nós sabemos, uma marca precisa de narrativa. E essas pessoas te ajudam a construir uma narrativa. Agora, qual a narrativa que você quer da sua marca? O que eu venho percebendo muito é que as marcas hoje, além de pegar grandes nomes, pessoas que têm muito alcance, elas estão pegando micro-influenciadores, que foi o que o Cariani disse aí, né? Você pegar pequenas pessoas da sua cidade, por exemplo, você tem um negócio ali, você não tem um investimento tão alto, você tem ali 10 mil reais ou 5 mil reais por mês para investir em influência, né? Então, às vezes você pega 5 pessoas de 1.000 ou 10 pessoas de 500 e vai soltando essa para esse público, né? Uma pessoa que engajamento tem que ter um estudo muito bom, você paga pelo Reels, por History, por foto, enfim, você tem que ver o que você tem de budget, né? Que é o valor disponível para investimento. Então, assim, é o que as pessoas hoje estão investindo muito. Mas, assim, quando a sua marca ela já começa a crescer, você começa a aumentar o número da pessoa, né? Que é influente, né? O influencer grande, para abrir esse mercado, esse nome mais macro, né? No caso da Oi, quem é que não conhece a Oi, né? Quem não conhece bancos, Santander e tal, esses mercados bem mais antigos, mas são muito grandes e eles precisam estar sempre ativos, senão são esquecidos rapidamente, assim, ó, feito água. Em cima disso, você tem que prestar atenção no perfil do seu influenciador, porque ele vai fazer parte da tua marca. Não adianta. Cara, ele começa a formar a cara da marca. Ele falou uma coisa perfeita agora, como é que a marca antigamente fazia? Ela escolhia o influenciador, ela colocava a marca e falava para o público. E hoje existe um processo de desinfluência. Hoje, o que é que a marca faz? Ela primeiro foca no público, ela fala com o influenciador para fazer uma conexão com o público para depois ela divulgar a marca. Você concorda com essa ordem? Eu concordo porque o que acontece? Isso aqui é um fenômeno hoje da internet, Virgínia. Por que a Virgínia funciona tanto? A Virgínia, ela é a menina que tem a vida perfeita. Sabia que iam falar dela. É impossível falar no influencer. Ainda vão falar de Carlinhos Maia, tenho certeza. O Whindersson Nunes já falaram. Vamos falar de outras pessoas aí que todo mundo conhece. Mas Virgínia, de fato, é um case aí enorme. Perfeita. Tem 2 filhos. Casou com um menino que o Brasil gosta. É filho de um cantor super conhecido no Brasil, que o Brasil também ama. E o que é que ela faz? Por que ela não divulga grandes marcas? Porque ela criou a comunidade dela, então é a galera do exército dela. Eu vou chamar como um tabuleiro de xadrez. São os peões e cada base ali, as torres, o bispo, até a tribo a dela. rainha.
a tribo dela. E o que é que ela faz? Ela diz assim, peraí, mas vamos lá. Se eu tenho aqui, e eu acho super incrível isso dela, tá? Se eu tenho uma marca de água, Lindóia, que está me oferecendo aqui R$1 milhão para me fazer uma campanha, mas peraí, ô marca Titânio, me chama aqui, vamos construir uma água junto? E ela vai faturar 20 milhões, cara, ela vai faturar 30, porque ela cria... Guarda esse Literalmente ela cria eu vou marcas voltar para através você. de uma narrativa. É isso aí. Eu tenho uma perguntinha aqui, deixa eu fechar aqui a roda, eu vou voltar Tá. para esse assunto, que é essa coisa de fazer a publicidade versus vender o seu próprio produto. Eu acho que esse é um Depois tema... vamos falar de Media for Equity também. Media for Equity, a gente vai chegar aí. Perini, do alto da sua sabedoria, diga para nós o que é influência. Enquanto vocês estavam conversando, eu pensei, como é que eu posso responder essa pergunta com uma palavra? E o que veio na minha cabeça é confiança. Isso é influência, é confiança. Você falou de desinfluência, o que veio na minha cabeça é que hoje tem gente que tem tão baixa confiança que se o cara aparece beijando um shampoo, eu compro outro. Porque eu falo, poxa, esse cara aqui não é confiável para aquilo. E o influenciador, ele nada mais é do que o fenômeno da escala daquilo que deu certo o tempo inteiro na história da humanidade na hora de vender. Porque se você pensa na evolução dos meios, eu quero vender mais, o cara vai lá e bota um outdoor. Aí não tinha ninguém fazendo isso, ele vende pra caramba, todo mundo copia e hoje em dia o cara é cego pra outdoor. Porque tem muito por aí, ele não vê mais. Exatamente. Aí criaram um telefone, o cara tem a ideia, vou vender pro telefone. No começo vende pra caramba. Depois, se todo mundo vende, identificador de chamada vende muito menos hoje. E-mail, criou. Eu lembro da minha mãe ansiosa em 99 para abrir o computador e ver quem tinha mandado e-mail para ela. Hoje eu recebo 30 e-mails por dia. Eu não leio os 30, vai para a caixa de spam. Então tudo dá certo por um tempo até que todo mundo faz e para de dar certo. Agora, durante toda essa escalada dos meios, o que sempre deu certo foi um amigo chegar para você e falar, cara, comprei um suplemento que é muito bom. Ele não ganha nada para aquilo e você confia naquele cara. Aqui no bastidor tava todo mundo chegando pro Cariani e falando, pô, e aí, o que eu tomo para melhorar a performance, né? Todo mundo chegou em você, ninguém perguntou para mim. Bateu uma foto no final. Perguntou pro Cariani, pô, porque fala, pô, depois. esse cara vai entender mais disso. Então, uma recomendação sincera de um amigo que não tá ganhando nada para te dar a opinião dele é confiável. Aquilo influencia a pessoa. E o bom influenciador é o cara que ele tem a confiança das massas. Aí ele pode dar uma recomendação e, geralmente, o cara que ele pensa a longo prazo, porque o cara imediatista, que às vezes é obrigado a ser imediatista porque tem que pagar as contas do dia, ele faz qualquer coisa. Né? Agora, o cara que pensa a longo prazo, que pensa, poxa, isso aqui eu não faço porque vai afetar o meu longo prazo, ele só indica o que ele confia no final. As a small business owner, we know you can't just sit back and wait for your audience to find you. You've got to get in front of them. That's why TikTok is about to be your new best friend. Refy Beauty knows exactly what we're talking about. Refy is a successful beauty brand that's all about being real and breaking boundaries. They wanted to create some buzz around the launch of their 2021. E eu acho que a grande tarefa do influenciador, e ele tem que saber disso, é que ele é muito poderoso porque ele mexe com uma métrica que é extremamente importante para as empresas, que é o CAC. É o custo de aquisição do cliente. Então, um monte de empresas vão gastar um caminhão de dinheiro para mostrar mensagem para um monte de gente, para algumas pessoas comprarem e vão tentar fazer essa conta fechar do que gastaram para exibir e da receita que esse pessoal trouxe. Se o influenciador vai lá e reduz muito o CAC da empresa, poxa, esse cara é muito valioso, ele pode inclusive virar sócio, ele pode comprar uma parte da empresa e ele pode negociar, inclusive falar, olha, eu não quero dinheiro, já arrumei minha vida, agora eu quero parte do seu negócio, porque eu sei que poxa, se eu faço propaganda para você, eu ganho dinheiro hoje, mas eu não colho a LTV da empresa. Agora, se eu pego uma parte do negócio, aí eu colho o LTV. Foi o que a gente está fazendo no Grupo Primo, a gente fez com algumas empresas investidas. Acho que o melhor exemplo é uma empresa de cripto, que chamava Biscoint, que eu conheci ela, quase não tinha cliente, eu entrei na rodada de investimento inicial da empresa. Ela valia uns 5 milhões na época, tinha pouca receita, não dava lucro, tinha pouco cliente, e aí eu comecei a comprar na plataforma, fiz isso durante 5 anos, a empresa hoje se fundiu com uma outra, é a maior do Brasil em cripto. Se esse negócio vale 1 bilhão, eu poderia ter ganho com marketing, sei lá, 10 milhões ao longo dos anos, mas se valer 1 bilhão, eu vou ganhar centenas de milhão na hora que for vender esse negócio. Então, muito mais por conta da construção da narrativa, que ajudou na história, e também por levar o cliente até lá, mas participar do upside no equity no final. Vocês Por concordam isso que sobre a dependendo confiança? da marca, você tem que olhar para o nicho. Eu conseguiria fazer isso? Dificilmente. Por quê? Porque o nicho tem poder. E tem um adendo aí, na verdade, porque o que ele falou é o seguinte, você usou uma palavra que é muito legal, é o conselho de um amigo. E o grande trunfo do influenciador é criar comunidade. A gente, como ser humano, desde que a gente se entende por gente, a gente tem que fazer parte de alguma coisa. Quando você é mais novo, eu sou do futebol, eu sou do skate, eu sou do rap, eu sou clubber, eu sou não sei... A gente tem que fazer parte de comunidade. Quando você entende com qual comunidade você comunica, melhor. E, de fato, a pessoa se
se sente pertencente. Meu irmão, deu um bug aqui, velho. Mas nesse bug, pessoal... Sente da sua comunidade da forma como... Mas através desse bug que deu, vamos parar por aqui, né? Isso vai ser 1/3, né? Espero que tenha gostado aí. 1/3 aí desse mercado aí que tem muito assunto ainda mais pra frente, né? Não queria fazer algo muito grande, porque eu achei esse podcast muito grande assim o tempo, 1 minuto e quase 40, 1 hora e quase 40 minutos. E então a gente vai cortar ele em vários pedaços, fazer os comentários, tá, e tudo mais. Então vamos aguardar aí que na próxima semana, né, no próximo vídeo aí eu já vou gravar a segunda parte, né? E é isso. Tamo junto. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Valeu!